Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então terminar a nossa saga, a viagem de Theo, né, acompanhando o jovem francês Theo, viajando pelo mundo da religião. Né? Esse aqui é o Mundo da Sofia, só que em vez de falar de filosofia, vai falar de religiões, seitas, religiões, crenças, né, devoções ao longo do mundo. E nós então já passamos até pela África, passamos pelo Brasil, né, os sincretismos do Brasil, né, inclusive a questão do catolicismo, a Umbanda, né, o Candomblé, o Espiritismo, e vamos então para os Estados Unidos. Né, então nós vamos lá para Nova York, onde vai ser abordado duas comunidades. Né, a comunidade maior que são os protestantes, ou seja, os Estados Unidos é conhecido como uma das maiores potências do mundo e uma grande nação protestante, ou seja, o pessoal, os pais peregrinos, né, os pais puritanos, que são aquelas pessoas que estavam na Grã-Bretanha, né, depois da Reforma Protestante, e aí fugiram, né, e vieram formar aqueles estados ali no nordeste dos Estados Unidos, depois foi expandindo para o sul, né, a conquista do oeste, até chegar na costa ali da Califórnia, né, Los Angeles, São Francisco, né. Esses nomes de Los Angeles e São Francisco mostram que eram lugares que eram católicos, hein? Por quê? Ora, por quê? Porque aquela parte dali é do México, né? Então toda aquela região ali dos Estados Unidos era do México, né? Então Califórnia, São Francisco, né? Califórnia, Los Angeles, são todos nomes, né, que são de origem espanhola. Então São Francisco, obviamente, é um país católico, né? Ou seja, o que é o México, né? Então o México é um país católico, foi colonizado pelos espanhóis. E os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, né, é uma colonização britânica, da Grã-Bretanha, e são de tendências mais protestantes. Ou seja, o que é protestantes, né? Então o livro vai mostrar o que é isso. Ou seja, existiu então um período em que existia uma igreja única, depois ela cindiu na ortodoxa e a católica, né, católica, ortodoxa e católica romana. A católica romana mandou e desmandou ali durante a Idade Média, e aí no século, aquelas transições ali do século XIV e século XV, né, e século XVI, que é propriamente a Reforma, aconteceram certas revoltas, né, e fragmentações da teologia. Então, alguns grupos chamados protestantes, né, príncipes protestantes, porque quando teve essa reforma, que começou com Lutero pregando aquelas leis na porta da igreja lá na Alemanha, falou assim, olha, nós queremos a Bíblia, queremos consultar a Bíblia e ter uma autoridade bíblica, né, evangélica, e não uma autoridade tradicional que é da igreja. Então começou a se relacionar essa igreja católica com o poder vigente e a igreja católica enquanto o próprio anticristo, a imagem da besta, né? Porque a igreja católica entronizava reis e destronizava reis, né? Tinha cisma entre os próprios papas, né? Você tinha um papa em Avignon, um papa em Roma, brigava entre eles, um papa falava que o outro era o antipapa, né? Então essas vergonhas da igreja católica a gente vê lá no Nome da Rosa, do Umberto Eco, que é um escritor italiano famosíssimo, e vai tematizar justamente isso, né? Ou seja, esses conflitos que tinha lá na Idade Média e que foi fragmentando a igreja. E vários movimentos populares, camponeses, né, pedindo a distribuição das terras, que a igreja era uma grande propriedade de terra até hoje, né? Grande propriedade de terra. Então, ou seja, esses problemas estão aqui. E vai surgir então a figura do Lutero, do Calvino. A gente vai ver em dois momentos. Ela vai contar então, nessa parte de Nova York, essas várias religiões evangélicas que surgiram depois da segunda leva nos Estados Unidos, milenaristas que é a ideia do milênio, né? Está chegando o milênio. Então você tem aí os adventistas, sétimo dia adventistas, os testemunhos de Jeová, tem os mormons, né, que são movimentos dos Estados Unidos, né? São religiões, são seitas, devoções dos Estados Unidos que foram exportadas, né? E o novo evangelismo, porque você tem o evangelismo, os primeiros históricos, né? Metodistas, batistas, né? São as primeiras linhas, luteranos e tal, calvinistas, e depois foram surgindo essas várias outras denominações do evangelismo. Você tem, né, os pentecostais, os neopentecostais, então são todos níveis que surgiram do século XIX. Né? Então você tem uma primeira leva chamada os históricos, ou seja, protestantes históricos, e depois você tem os protestantes dessas levas aí do século XX, pentecostais, neopentecostais, né, que é o pessoal que está mais assim nas periferias, né, onde a Igreja Católica não chegou, ou não teve interesse de chegar, né? Porque nos Estados Unidos é um modo, no Brasil é outro. Lá nos Estados Unidos os protestantes chegam nas periferias, né? Então você vê que tem vários cultos voltados para pessoas afrodescendentes. E aqui no Brasil não, é diferente, né? Então várias periferias são ocupadas por grupos neopentecostais, né? Abre uma portinha ali de loja ali e vira uma igreja, né? Enquanto que o católico geralmente tem um só templo por bairro, né? Então aquele templo é insuficiente para agregar a população do bairro, né? Então já se espera que nem todo mundo vá na igreja, né?
Porque cada bairro só tem uma igreja católica, mas você vai olhar assim, tem várias outras igrejas não católicas, né? São todos cristãos, né? E tem diferenças, tem grupos, por exemplo. Aí vai falar aqui, por exemplo, a influência dos judeus, né? Porque em Nova York tem muita presença dos judeus, vai mostrar essa ideia, né? A gente já discutiu aí sobre literatura norte-americana, estadunidense, com autores judeus. Então ele vai falar disso aí, né? Ela, né? A Catherine Clement vai falar disso aí, e o Theo conversando com a tia Marte, né? Então é interessantíssimo porque ele vai falar disso nos Estados Unidos, depois vai lá voltar para a Europa, né? Porque ele veio da Europa, deu a volta ao mundo, podemos dizer assim, né? Dando a volta ao mundo. E vai chegar então na Europa, lá em Praga, vai continuar falando da questão do calvinismo, do luteranismo e da comunidade judaica. Então o bloco todo, ou seja, são dois blocos falando do mesmo assunto, né? Assim, quando ele está em Nova York, vai falar então da comunidade judaica e vai falar da questão protestante e as religiões norte-americanas que foram exportadas, né? Então vai lembrar, por exemplo, o Adventista. O Adventista do Sétimo Dia é uma religião trinitarista, ou seja, Jesus é parte da Trindade, mas o sétimo dia é o sábado, ou seja, eles não guardam o dia de domingo como os outros protestantes, mas guardam o sábado. Aí vai falar do Testemunho de Jeová. Os Testemunhos de Jeová são não trinitaristas, olha que interessante, né? Mas eles se reúnem não em templos, né? Mas no salão do reino, né? Do Testemunho de Jeová, e eles geralmente domingo, então eles não guardam o sábado. Então você veja, interessante, né? Se você unir algumas crenças do Testemunho de Jeová e Adventista, você vai ter um neo-judaísmo. Por quê? Um aí é judeu no sentido de guardar o sábado e o outro é judeu no sentido de não ter trindade, né? Ou seja, não tem essa ideia de trindade, que é uma ideia posterior ao judaísmo, né? Não existe trindade no judaísmo, né? Assim como não existe trindade no islamismo. A gente já viu que no islamismo, aqui tem muito pernilongo, né? Terrível pernilongo. Mas a gente viu que no islamismo também não tem trindade. No islamismo, Jesus é um profeta, né? Maria é a mãe desse profeta, e só existe o Deus, né? Deus e a ideia de Jesus é o profeta igual o Mohammed, né? Então a gente já viu essa diferença. E aí ela vai abordar aqui então a questão da comunidade judaica nos Estados Unidos, que é muito mais economicamente ativa que a comunidade judaica lá na Europa, que foi perseguida pela questão do Holocausto, Segunda Guerra Mundial. E vai mostrar esses guetos de Praga, onde surgiu, por exemplo, aquela ideia do antissemitismo e ao mesmo tempo surgiu o sionismo, né? Qual que é a diferença? O antissemitismo é aquela ideia, assim, as perseguições, né? As perseguições aos judeus. Interessante que semita também incluiria os árabes, né? A gente fala assim, os semitas, os árabes também são semitas, né? Então esse termo aí, antissemita, seria até complexo, né? Você diria o antijudaico, né? Então esse movimento antijudaico e o sionismo seria os movimentos que têm base judaica, né? Ou seja, a ideia de organizar um Estado-nação para o povo judeu. Então essa é a diferença entre antissemitismo e o sionismo, né? Então o antissemitismo seria o quê? Aqueles povos da Europa que estavam perseguindo, né, as comunidades judaicas, e as comunidades judaicas se organizaram para criar a própria nação, tanto que depois pediram, né, os protetorados ingleses e franceses na Palestina, e aí foi que a comunidade judaica pôde ir para a Palestina, né? Isso ainda na transição do século XIX para o XX, né? Então em 1910, 1920, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, com o aumento do antissemitismo na Europa, né, a questão da Segunda Guerra Mundial, a perseguição feita pelos nazistas, é que os judeus puderam então seguir para a Palestina. E aí fundaram, em 1948, um estado chamado Estado de Israel, né? Ou seja, só no século XX que o povo judeu conseguiu voltar para a Palestina. Então ficaram aí cerca de 2.000 anos fora da Palestina. Então você vai mostrar todo esse panorama em blocos, né? Então, e outra coisa, as relações entre os grupos judaicos nos Estados Unidos e na Europa, né? As diferenças entre eles. Tem as diferenças nos próprios grupos judaicos, né? Você tem os judeus da Europa Oriental, os judeus que vieram da Península Ibérica, né? Você tem os askenazins, os sefardistas, as culturas diferentes entre eles, né? O uso da Kabbalah, por exemplo, que é o misticismo judaico. Então, ou seja, aí vai diferenciando, né? Por exemplo, o uso de imagens, né? Tanto os grupos evangélicos quanto os grupos judaicos não usam imagens, né? Que aí diferencia a proximidade também de grupos evangélicos com grupos judaicos também, né? Por exemplo, pregnação à Palestina, né? Vários grupos, e em seguida vai falar do outro terceiro grupo. O terceiro grupo seria o judaísmo messiânico, né? O judaísmo messiânico seria o terceiro grupo, no sentido de que eles teriam uma visão cristã, né? Aceitando também as práticas judaicas. Então seria um judaísmo com a aceitação do Messias na figura de Jesus Cristo, né? Mas não tem trindade, né? Tem essa diferença. Então, ou seja, é um judaísmo porque não aceita a trindade cristã, né? Então vai mostrando essas diferenças.
Interessantíssimo, então, e vai voltar para Paris, né? Que aí vai voltar a questão do catolicismo também, que é a religião. Ah, não, e tem uma passagem também para a Grécia, né? Porque aí vai visitar a avó é ortodoxa, né? A avó do jovem Theo, ela é ortodoxa, vai contar então um pouco da implantação da igreja ortodoxa ali, na Grécia, e também da tradição grega, né? A tradição grega, que é a gente conhece como mitologia grega, né? Acreditavam os gregos nos seus mitos, né? Ou seja, existia realmente, os gregos acreditavam em todos aqueles mitos que a gente lê, né? Ou é apenas literatura, né? A gente tem a visão das crenças helênicas como literatura, quando você lê Ilíada, você lê Odisseia, você lê a Eneida do Virgílio, né? Mas seriam essas religiões apenas literatura, né? Ou eles realmente tinham as crenças, né? Então ela vai debater justamente isso e como que, por exemplo, as crenças da Grécia influenciaram a psicanálise, né? Você vê que várias teorias da psicanálise freudiana e do Jung, né, junguiana, elas usam as teorias e as imagens, né, o complexo de Édipo, o complexo de Elétrica, né? O narcisismo. O narcisismo é um mito grego, né? Então, ou seja, um mito helênico que hoje é trabalhado na psicanálise, né? Então, seja interessante isso aí, como é que tudo se fecha na cultura, né? Ou seja, nossa cultura tem elementos do judaísmo, tem elementos do cristianismo e tem elementos do helenismo, né? Ou seja, então nós vivemos um sincretismo cultural total. Se você analisar, o próprio cristianismo é um sincretismo, né? Ou seja, o cristianismo tem elementos pagãos, judaicos, né? Helênicos, cultos helênicos, né? Então é interessante como é que ela faz essa colagem mesmo, né? Mostrando essa colagem, que é o que a gente chama de sincretismo, né? A gente acha que o sincretismo em algumas religiões de agora, que realmente tem elementos sincréticos, né? Igual eu falei, religiões que misturam budismo com cristianismo, com shintoísmo, mas aqui ela fala no geral, né? Ou seja, a cultura ocidental é uma cultura de colagens, né? E aí você realmente trabalhar essa questão, tem aqui esse livro das religiões vai abordar tanto o catolicismo quanto o protestantismo, e vai falar budismo, hinduísmo, né? E etc. É uma coleção muito boa, justamente por mostrar essas comparações geográficas, culturais de crenças, né? Vai estar um painel assim de as deidades, né, as divindades de cada religião, religiões que não têm divindades, igual o budismo, né, não tem divindades. Também tem essa coleção sobre as religiões, muito mais trabalhada. Esse aqui é um resumão, né? Pode começar por essa que é um resumão. Essa aqui já é mais trabalhada, que vai ter gráficos, né? E vai ter, por exemplo, as diferenciações de cada grupo pentecostal, evangélico, tem todas essas divisões, né? Então, os evangelismo histórico, depois a segunda onda evangélica, os milenaristas, depois no século XX, os pentecostais e os neopentecostais, né? Então vai fazer essa distinção aqui, tudo declarado, né? Tudo assim, né? Detalhes por detalhes. E para conhecer mais sobre o monoteísmo, né? Se o seu interesse é só o monoteísmo, aí você tem 3 monoteísmos, na verdade, né? É apenas um Deus, só que tem 3 versões, né, de leituras desse Deus único. Que aí você vai ter, então, o judaísmo, né, o islamismo e o cristianismo, né? Então, a gente viu que o cristianismo é pelo menos 3 formas de ver o cristianismo romano, o cristianismo ortodoxo e o cristianismo que é o protestante hoje, né? Então, aqui no caso, a Karen Armstrong, ela escreveu uma interessante biografia do Mohammed, né, que é o Maomé, que é o profeta do Islã. Então, ela vai fazer aqui também, mostrando as semelhanças que o Islã tem com o judaísmo e o cristianismo. A gente acha que o Islã é uma coisa muito afastada, ao contrário, né? O pessoal não percebe a semelhança, tem mais semelhanças do que diferenças entre o judaísmo e o cristianismo em relação ao islamismo, né? Então, muita coisa que tem no islamismo é de origem judaica e de origem cristã, né? A única diferença maior que tem é não ter a trindade, né? Então, para o Islã, Jesus é um profeta, né? Então, Jesus é um profeta, é aceito, é venerado, só que ele não é a ideia de trindade que é cristã. Então, ela vai comparar isso aqui, ela vai fazer, então, é o mesmo Deus judaico, são as mesmas, né, os mesmos personagens que tem na Bíblia, tem no Alcorão, só que, e também a figura de Jesus, de Maria, também tem no Alcorão, né, tem um capítulo inteiro do Alcorão dedicado a isso, apenas que aí vai ter diferença que é a maior de todas, né, que é justamente a ideia de trindade, né? Se para o judeu não tem a figura de Jesus, porque o Messias ainda não veio, para o cristão, Jesus, além de Messias, é o próprio Deus, para o Islã, Jesus é um profeta, né? Então não é o Messias, não é Deus. Então tem essas diferenças. Ela vai pontuar muito bem aqui, trabalhando os monoteísmos, né? Então aqui basicamente quem quer estudar monoteísmo, ou seja, né? Budismo está fora. Budismo já é uma religião que não tem Deus, né? Aí você vai encontrar sobre o budismo aqui, por exemplo, né? Tem farto material sobre as correntes do budismo, ok? Então fica aí dicas, né, de estudos de literatura e religião, quem tiver interesse de conhecer mais, né, literatura francesa e literatura e religião
Viagem de Théo, da Catherine Clement, né? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.